Olha o que você vai, olha o que você vai dizer, Suzana, porque tudo poderá ser usado contra você. Contra mim, né? Bom, então, vamos ao que eu tinha para falar. Então, gente, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa janela literária. É a primeira janela de janeiro, né? E que traz, assim, é uma janela especial por vários motivos, né? Primeiro que nós estamos entrando é o primeiro mês de 2025, né? E que a primeira janela do Instituto, que nesse ano quer dizer, completa 30 anos, né? Nosso trabalho, né? Começou em 1996, né? A estação, num espaço presencial, né? E completa 30 anos. Então, é assim, é uma alegria, né? Entrar 2025 com os 30 anos, que foram 30 anos de muitas alegrias, de muito trabalho. Quem está aqui, algumas pessoas conhecem bem, algumas pessoas, né? Os queridos alunos e amigos, né? Conhecem bem como é que foi tudo. Nasceu de uma iniciativa, né? É um espaço completamente alternativo, sempre foi alternativo, nunca tivemos apoio de nada, zero apoio, tá? E a gente conseguiu, né, ficar 25 anos presenciais, né, com uma livraria, com espaço de cursos e tal, e depois tivemos que fechar por causa da pandemia. E é praticamente uma cooperativa, porque a, a gente divide com os escritores e os professores, né, toda, digamos, a renda e tal, e funciona desse jeito, não tem aquele famoso plano de negócios, né, que eu devia fazer, eu nunca soube fazer isso. Enfim, foram muitas peripécias, a gente teve aqui, né, autores, professores maravilhosos, e continuamos a ter presenças maravilhosas, como essa que está abrindo a janela literária, a nossa janela literária. Para nós é uma alegria, um privilégio ter o Luiz Eduardo Soares conosco. Estamos no mês de janeiro, é o mês mais difícil, né, para todos esses eventos, viu, Luiz? Mas a alegria de ter você, a alegria de estar aqui ainda realizando esse trabalho junto com a Tatiana, que é a vice-diretora do IEL, né? E junto a esses amigos que estão aqui. Gente, Luiz Eduardo Soares, a gente sempre costuma dizer que dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar porque eu tenho uma alegria e orgulho assim de ser amiga de tantos anos, né, Luiz Eduardo? Tanto tempo. Chegamos a dar aulas juntos na mesma faculdade, ele de sociologia, enfim, e, e eu de literatura, língua portuguesa, literatura. Ficamos muito tempo, né? Depois cada um saiu, foi fazer a sua trajetória pela vida. E, enfim, é sempre alegria ver, né? Ouvir dele, vê-lo, estar com ele. Mas eu vou falar um pouco da biografia do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo Soares é escritor, antropólogo, cientista político, professor da pós-graduação em literatura da UFRJ e titular da cátedra Patrícia Scioli, vinculada ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, e ex-professor da UERJ, do IUPERJ e da Unicamp. Foi visiting scholar nas universidades de Harvard, Columbia, Virgínia e Pittsburgh. Publicou 26 livros, dos quais os mais recentes são Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, Boitempo, 2019, O Brasil e seu Duplo, Todavia, 2019, Dentro da Noite Feroz, O Fascismo no Brasil, Boitempo, 2020,
E os romances 2066, com Rafael Coutinho, editora Narval, 2022, Enquanto Anoitece, pela editora Todavia, em 2023, e Crânio de Vidro do Selvagem Digital, pela editora Brasa, 2024. Foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário e coordenador de Segurança de Justiça do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo, ele é longo, a biografia dele é longa. E a gente conhece um sociólogo, um cientista político, homem público. Conhecemos menos, porque literatura tem dessas coisas, né? A literatura ela, ela é uma espécie de patinho feio das artes, né? Conhecemos pouco o romancista, o criador, o cronista, né? E, e conhecemos pouco dele, né? Então, hoje, assim, para mim é uma alegria poder, gente, trazê-lo para que ele fale do crânio de vidro do selvagem digital, tá aqui comigo. Eu tive a alegria de apresentar esse livro na Blux, quando ele lançou, aqui no Flamengo, né, na praia de Botafogo, né? E é um livro assim muito bonito, e não só por fora, porque ele é belíssimo mesmo. É uma obra de arte. E é uma obra de arte como texto. Estávamos falando de texto literário, né? Aqui a Tatiana colocou, né, o site para quem quiser adquirir o livro. Então, é sobre esse livro e sobre, assim, Luiz Eduardo, se você pudesse, antes de falar exatamente do crânio, de vidro, né? Você falar assim sobre o lugar que ele representa na tua obra hoje, né? 2024 foi lançado, 2025 já, né? Foi lançado em dezembro de 2024, né? Então falar um pouco, né, desse trajeto, se a ficção também sempre esteve no teu radar, né? Porque os ensaios foram os que predominaram, né? Assim, as notícias, né, de ensaios, o ensaísta predominou, foi o mais conhecido, mas o romance, né, ele parece que desde cedo esteve na tua vida. Fala com a gente. Muito, muito, muito obrigado, Suzana. E eu fico, de fato, muito grato pela atenção, carinho, generosidade, seja por sua participação lá no lançamento, no dia 16 de dezembro, seja esse convite honroso para estar presente conversando com vocês nesse primeiro encontro, né, de 25 das janelas literárias. E agradeço também a Tatiana, que está aqui conosco e nos deixando em rede, e pelos contatos sempre gentis e competentes. E agradeço também ao pessoal da editora Brasa, que fez esse trabalho tão bonito, né? É um dos livros mais bonitos, assim, do ponto de vista físico, né? O objeto e o tratamento que a editora concedeu ao texto. Agradeço ao Lobo e, como eu costumo brincar, toda a alcateia, a turma da editora, ao Lielson, enfim, todo mundo que tornou esse livro possível, feito com tanta dedicação, tanto cuidado, né? É raro, né, Suzana? Nós que e haverá mais aqui entre nós, acho que estamos aqui conosco e os que estão conosco, certamente que já publicaram, sabem. Em geral, as editoras têm tanto o que fazer, né? Tem uma produção grande para produzir, para realizar, e é difícil que a gente conte com tanta atenção, com um investimento tão cuidadoso. Eu fico muito grato. E a trajetória, de fato, é uma espécie de reencontro. Eu escrevi o primeiro romance em 19, quer dizer, publiquei em 96 ou 97. Acho que foi 97, mais ou menos quando você começou aqui o Janela Olha Literária. só. É o Experimento de Avelar, saiu pela Relume do Mará, uma editora pequena, e o livro está fora de catálogo, né, há muito tempo.
Então, quem sabe um dia ainda reedito. E naquele momento, claro, é como você falou, o patinho feio das artes, né? A Literatura é. literatura, né? A gente tem uma dificuldade grande em divulgar e os espaços são complicados. Então, esse livro não foi muito lido, certamente pelas amigas, pelos amigos mais próximos, mas não foi muito lido. Mas eu fiz literatura na graduação, eu tinha a intenção de me dedicar à literatura e escrever teatro também, mas nós estávamos sob ditadura e eu tive, naquele momento, que fazer uma decisão que para mim era muito complicada e muito importante entre a militância e a literatura. E eu digo divisão porque nós estávamos num período em que qualquer resistência democrática era necessariamente clandestino, que envolvia uma dedicação integral, e era complicado associar isso com a formação. E eu privilegiei, então, a formação em ciências sociais, embora tenha feito letras até o final, mas paralelamente e informalmente fazia ciências sociais. Depois fiz mestrado em antropologia, doutorado em ciência política, etc. E porque eram os temas ligados à política e eu me sentia então na necessidade de conhecer melhor essa realidade para poder de alguma maneira agir sobre ela, dando a minha pequena contribuição. Mas o meu sonho era retornar à literatura e foi uma volta longa. E com mais a gente mergulha numa área, vocês sabem disso, né? Mais a gente é envolvido por aquelas questões e tem de necessariamente se profissionalizar, e isso implica uma série de consequências, os investimentos são inevitáveis, de trabalho, de leitura. Mas eu procurei, na medida do possível, acompanhar, embora mais esporadicamente, sem a dedicação profissional que seria desejável, a produção literária e também a produção crítica. Procurei trabalhar de forma multidisciplinar nas áreas sociais, nos estudos de cultura e sociedade, de política também. E então, mais adiante, escrevi, e eu escrevo muito devagar, então o outro romance, O Enquanto Anoitece, eu escrevi em muitos anos, embora ele seja pequeno, foram muitos anos, em inúmeras versões, esse também. Eles começaram a ser publicados agora mais recentemente, O Enquanto Anoitece, o 2066, que é uma conversa, uma homenagem ao Bolanho, e que antecipa o Rio em 2066, e depois o Crânio de Vidro. Eu tenho algumas outras coisas engatilhadas e tal. Então, essa produção começa a fluir. O Crânio de Vidro, eu tenho essa. Isso eu acho que talvez tenha a ver com, certamente, claro, comigo, mas com a geração. Eu não sei quanto a vocês, porque eu sou mais velho. Na minha época, porque a gente estava oprimido pela ditadura e inteiramente devotado à causa de combatê-la, então nós não conseguimos nos pensar como profissionais. Falar em academia era quase um insulto, porque significava, não é, trair o que seria a dedicação à transformação e ao conhecimento que tivesse esse compromisso. E também era uma espécie de traição ao desejo, porque eu sou filho de 68, maio de 68, a Revolução Libertária, e era necessário compatibilizar tudo isso. E nisso o figurino institucional, acadêmico, padronizado não tinha lugar, né? Então, eu fui fazendo uma trajetória em que a cada livro que eu escrevia ou a cada questão que eu enfrentava, eu buscava o ponto de vista oposto, procurava investigar o que fora antes esquecido e experimentar de outra maneira, outras construções. Eu acho que a ideia de experimentação, não é, Suzana? Marcou muito, aquele espírito vanguardista que ainda era o nosso,
E Verdade. isso está muito presente. E quando eu fiz o Enquanto Anoitece, ele foi muito bem recebido pelos poucos e pelas poucas que leram o livro. Eu gosto bastante, conta um pouco a história do Brasil, bastante, há uma ourivesaria ali muito trabalhada, mas é um livro mais tradicional, digamos assim, um romance que segue os padrões mais ou menos canônicos, com algumas escapadas, mas basicamente numa trilha mais convencional, digamos assim. E agora é como se eu tivesse impedindo que as pessoas que acolheram o primeiro livro e aprovaram aquele trabalho, impedindo que elas continuassem minhas amigas. É muito chato você ver a decepção que você causa. É muito chato, é meio infantil, meio adolescente, mas eu estou sucessivamente decepcionando. Mas é uma espécie de compromisso com a radicalidade e a necessidade da experimentação. O Crânio de Vidro é uma espécie de oposto do Enquanto Anoitece. É uma experiência absolutamente distinta. E aí a gente, quando falar do livro, já diz por quê. Mas basicamente é isso. Então eu estou curiosíssimo para que, uma vez vocês lendo, tendo essa oportunidade de ler, deem um retorno para mim. Eu vou ficar feliz com o retorno. E está aqui conosco, salvo engano, pelo menos eu vi a mensagem dela, Letícia Almeida, uma querida amiga. Abriu agora, sim, tá lá. E o Felipe também está aqui, olha que legal. Então, Felipe que deu vários cursos, várias disciplinas comigo, professor de literatura, e nós somos interlocutores. E a Letícia, que já tinha feito a resenha do Enquanto Anoitece, fez agora a resenha do Crânio de Vidro. Letícia Almeida está lá no a Terra Redonda, naquele site a Terra Redonda, a resenha super generosa que ela fez. Depois a gente pode ouvi-la um pouquinho também. Então foi isso, Suzana, mais ou menos a historinha resumida. Agora, agora quero que você fale do nascimento, né, do Crânio de Vidro, né? Que é um livro que, logo que eu comecei a ler, né, eu imaginei, até perguntei para você, né, se é uma espécie de autoficção, em que tem o personagem que é professor, que é, né, e, e claro que a biografia também do Luiz Eduardo tem a ver, quer dizer, com muita coisa do que aconteceu, que ele é, presenciou muita coisa, né? Então, mas depois, depois que a gente engrena no livro, a gente vê que ele realmente ele cria, né? Você cria uma série de histórias que são histórias que têm um pé na realidade muito grande, mas que, né, são uma invenção sua, né? Então, eu queria que você falasse do livro enquanto como é que, para quem não leu, eu não sei se aqui afora a Letícia e eu não sei se algumas outras pessoas já leram, né, o livro do Luiz, que você falasse um pouco desse livro, da trama, né? Essa trama que começa com esse um encontro do personagem principal com alguém do passado, né? Fala um pouco sobre Sim. essa O- trama. Como você disse, Suzana, sempre há elementos biográficos, sempre, não posso Uhum. generalizar, mas é comum que haja elementos biográficos, inclusive aqueles dos Mesmo. quais nós nada sabemos, né? E que estão presentes e atuando em nós e por nós, né? Mas mesmo conscientemente, é claro que há alguns elementos presentes. Por exemplo, a cena do encontro do narrador e do outro protagonista com o Prestes, Com o Luiz Carlos Prestes. um encontro fechado. Esse encontro, de fato, existiu exatamente naqueles termos descritos. E eu aproveito algumas situações vividas em 2013 e algumas outras, é claro,
são um material à nossa disposição, mas a partir dali tudo mais brota, né? E eu acho que talvez o mais interessante, a Letícia até na resenha dela fala sobre essa dimensão inconsciente. Isso para mim é fundamental. Eu não, pelo menos até hoje, eu nunca trabalhei com um planejamento. Você diz que não pensou no modelo de negócios para janelas literárias. Eu sou, Nunca tive. eu sou péssimo também em matéria de modelos de negócios. E também sou péssimo em termos de planejamento da criação, sabe? E, eu sei que eu já li tanto dos depoimentos, eu adoro ler os depoimentos de escritoras, escritores, e há de tudo. E muita gente que planeja detalhadamente, etc. E isso certamente tem um impacto na própria textualidade e na natureza do plot, do enredo, da trama, etc. No meu caso, não. Eu não sei para onde vai, onde isso vai dar, onde termina. Eu não sei nada sobre os personagens e da escrita, que é, para mim, eu sempre só penso escrevendo, eu não consigo pensar. É dificílimo e muito raro eu pensar sozinho, em silêncio, ou na conversa, nas aulas, nas interlocuções com as colegas e os colegas, ou escrevendo. E às vezes eu escrevo e me surpreendo porque eu me digo alguma coisa que eu não conhecia, que eu não sabia, sabe? E descubro, não digo só em literatura, não. Às vezes, no que eu estou pesquisando, estudando, aquilo surge pela mão, é como se viesse da mão para a cabeça. É um processo que integra outros elementos. Então, nesse livro, eu procurei dar curso a isso, dar espaço para isso. E eu acho que o mais interessante para mim e o mais chave na estruturação do livro é o deslocamento sucessivo dos pontos de vista ou das vozes narrativas, né? Então, e nem sempre isso sinalizado de uma maneira muito nítida, está sempre sinalizado, de alguma maneira está presente, mas às vezes por um pequeno detalhe que pode escapar, evidentemente. E isso produz um efeito de desnorteamento que é o efeito mais próximo que eu encontro da fantasia e daquilo que está suscitado, por exemplo, pela presença de plantas alucinógenas, particularmente pela ayahuasca, né? Como um elemento de desorientação e reorientação que aparece ali como um, um personagem, um objeto, um personagem disparador, né? O efeito, na minha experiência de escrita e de leitura, de desorientação, de desmapeamento, cria um incômodo e, ao mesmo tempo, uma certa abertura. E não é é um pouco como no velho formalismo russo, isso se aproveita desde então do estranhamento, não é como o efeito poético tão importante, ou o que se diz da filosofia que nasce como a perplexidade, né, essa surpresa e a curiosidade. Esses ingredientes da perplexidade, da surpresa, desse espaço vazio que angustia e ao mesmo tempo move, né? Esse estranhamento que está sempre presente nas reflexões sobre a poética, esse estranhamento é importante. E você pode produzir de várias maneiras esse estranhamento, com a invenção de uma linguagem repleta de neologismos, com um certo tipo de pontuação de ritmo que são muito próprios e que cadenciam de maneira distinta e geram uma narrativa claudicante. No meu caso, esses recursos não são utilizados e o fundamental é esse deslocamento de ponto de vista, o que, o que gera também uma redefinição dos próprios personagens. Aí, bom, a partir daí, eu acho que a experiência é sempre a da leitora, do leitor, que tem um lugar.
muito especial, porque vai tecer tudo isso, né? E é uma certa história em abismo, né? Porque como aquelas bonecas nas quais há outras tantas embutidas, né? As histórias embutidas umas nas outras, que também acabam gerando uma certa verticalidade, uma certa sensação de desnorteamento, eu diria, né? Uma certa vertigem, digamos assim. E isso é absolutamente crucial para que o conteúdo ganhe uma proeminência, o conteúdo, me perdoem, essa distinção é ridícula, mas enfim, que as próprias histórias ganhem densidade. É isso que eu quero dizer. Uhum. Uhum. E uma das coisas que eu queria te pedir, a gente chegou a combinar um pouco, né? É para você fazer uma leitura do começo do romance, para o pessoal poder experimentar essa espécie de, como eu falei para você, degustação do texto, né? E a partir dali, né, você Tá, posso fazer. dobrar mais, né, todas as questões. Pode ser, Pode ser, pode ser. Tatiana? É, é, então, eu vou ler essa abertura, né, o início. Bendita Palestra é o título desse pequeno capítulo de abertura. O seminário em clima de assembleia tinha o nome de aula inaugural porque abria meu curso. Participaram cerca de 500 pessoas, não porque eu fosse tão Só popular. um minutinho, Luiz. Tatiana, Não. você pode colocar a letra um pouquinho mais, fazer um zoom aí, tá difícil de ler, pelo Ah, é, menos está para muito mim. pequenininho. É, Não é? ah, É é, difícil de ler. Agora sim. Tá ótimo, agora melhorou, né, gente? Melhorou. Não, agora é, está no teto. Agora tá certo, né? Vamos lá. então, esse início, aliás, também é um pouco autobiográfico, porque essa situação aconteceu de fato. Mas, enfim, o seminário em clima de assembleia tinha o nome de aula inaugural, porque abria meu curso. Participaram cerca de 500 pessoas, não porque eu fosse tão popular, mas porque à mesa de debates estavam algumas estrelas do firmamento inflamável daquela conjuntura. Com o declínio das mobilizações em 2013, os enfrentamentos se transferiam da praça pública para as publicações, as redes virtuais e os auditórios. Depois dos eventos, disputava-se o sentido. As interpretações eram a política por outros meios. O curso não teve a menor importância e não merecia figurar nesse relato, não fosse por proporcionar um reencontro com um velho conhecido, sobre cujo equilíbrio mental cheguei a temer quando convivíamos em fins dos anos 70. Na ditadura, mesmo em seus estertores, tudo que era turvo e suave e enigmático atiçava a paranoia e nos afastava. Ao final do debate, cercado por um mar de gente que vinha à mesa cumprimentar os palestrantes, ouvi uma frase que me transportou para a década de 70, pronunciada numa voz familiar por uma pessoa que não demorei a identificar. Era Martin Lau, o parceiro desaparecido. A frase funcionava como senha. Gritam para soar mais radicais e verdadeiros, como se o tom de voz substituísse os argumentos. Era o que eu costumava dizer ao Martin depois das assembleias estudantis, irritado com a obsessão dos sectários pelo dó de peito retórico. Ele não esquecera, nem a prática mudara. No debate recém-encerrado, não faltaram discursos inflamados de membros da audiência, desafiando caixas torácicas e atormentando tímpanos e ideias alheias. Martin, eu disse, rapaz, é você. Dei-lhe um abraço apertado. Ele estava diferente, calvo e magro, falha na dentição. Martin Lau, sem a cabeleira, as barbas longas, magrinho, feito maratonista. Como você está? Por onde você anda? Nunca mais nos falamos. Eu te acompanho, ele diz. Né? Hoje em dia, todo mundo segue todo mundo, o narrador diz. Te acompanho.
Aí o narrador: você está no Facebook. Não exatamente. Misterioso como sempre, Mister Lau. Então, você sabe onde estou, o que tenho feito. E você, por onde anda? Martin sorriu. Content de Olhava, te voir parmi nous. On m'a dit que tu avais hérité des talons de grimpeur de ton Pronto. père. Gente, tem alguém com. Ah, obrigada. Ah, Martin, desculpa. Martin sorriu. Olhava fixamente em meus olhos e me desconcertou. Disse alguma coisa que não ouvi. Falava baixo. Nisso não tinha mudado. A discrição era sua marca registrada. Nessa matéria, ele era um virtuoso. Ser discreto era uma variante da arte de desaparecer. O sorriso de Mona Lisa permanecia inalterado. Quem não o conhecesse poderia tomá-lo por antipático e irônico. O sujeito era o oposto disso, afável, tranquilo, receptivo, bem-humorado. A aglomeração ao redor criava uma atmosfera exaltada. Cumprimentos, selfies, troca de cartões, dúvidas a esclarecer, sugestões, convites, conversas cruzadas, os atropelos das saudações e dos recados. Não havia como resistir. A profusão de apelos à comunicação inundou o pequeno espaço em que os palestrantes nos concentrávamos e varreu Martin Lau para longe, antes que eu tivesse anotado seu celular ou e-mail. Lamentei tanto perdê-lo de vista, não queria desperdiçar a oportunidade. Um pedaço de minha história estava com ele. Duvidei que me esperasse. Era avesso a confusões e provavelmente não se sentiria bem no meio dos jovens, fazendo papel de tiete. Pensei nisso não porque eu o imaginasse orgulhoso, mas porque talvez precisasse de ajuda, e a espera acentuaria o constrangimento. Não é necessário ser vaidoso para sentir-se humilhado em situações desse tipo. Depois de décadas, aparecer pedindo alguma coisa, grana, emprego, o que mais? Enquanto trocava algumas palavras com uns e outros, eu olhava em volta, supondo que Martin estivesse em algum canto, aguardando o refluxo da maré humana. Talvez seu problema fosse urgente. Por que aquela aparição extemporânea? Se não fosse urgente, me abordaria em pé, sem a cerimônia que o tempo recomenda, sem as preliminares que o afeto exige, como se tivéssemos bebido juntos na véspera. Não sei por que associei os 30 anos de sumiço a dificuldades. O retorno do fundo do poço não se faz sem ajuda. Mas qual poço? Quais dificuldades? Era eu quem delirava. Pelo simples fato de dar o ar da graça ali, sem mais nem menos, Martin Lau começava a inspirar teorias da conspiração. Eu falava, respondia, sorria para as pessoas, agradecia aos convidados, mas a cabeça viajava. Estiquei o pescoço, inspecionei o auditório que se esvaziava, nem sinal. Paciência. Horas depois, de madrugada, as redes estavam nervosas, encharcadas de posts sobre o debate e fotos do evento. Naveguei entre as páginas, seguindo o rastro dos links, examinando as imagens em busca de Martin. Nem sinal do homem. Em uma ou duas fotos, um perfil talvez parecesse com ele, metade de um rosto na sombra poderia ser o dele, mas nenhuma hipótese resistiu ao escrutínio. No campo de busca, redigi o nome e sobrenome, inverti a ordem, sem sucesso. Dormi tarde, tentando me resignar. Bom, é essa a abertura, e a partir daí há uma busca incessante, né, pelo Martin Lau nas fotos, nas redes, nos outros eventos, já que ele disse que acompanhava o narrador, e essa busca vai acabar dando resultado e eles vão se encontrar. E é desse encontro, o reencontro depois de 30 anos, que dispara a nossa, digamos, história. Você quer que eu leia um outro trecho? Legal, é bom para o pessoal se, né, enfim, Ah, tá é, bom. inteirar, né? Ok, mas Se você puder, sempre antes de ler, situar onde está esse trecho, né? sim, Esse aí então, para situar onde está o texto, é bom eu dizer que havia, né, mil especulações, porque o narrador militava no Partido Comunista, era uma militância clandestina durante a ditadura, com o Martin Lau, que era o seu mais próximo companheiro,
E depois de um encontro fatídico que eles tiveram com o Luiz Carlos Prestes, um encontro privado, o Martin desapareceu. E no início teria havido especulações a respeito do seu destino, mas logo se afastaram as hipóteses, né, de prisão ou de fuga motivada por necessidade de prisão, até porque esse encontro com Prestes já se dava no momento de quase retorno à legalidade, porque em 79, já no momento da anistia, tanto que Prestes retornara ao Brasil. Então não havia muita razão para esse sumiço, para esse desaparecimento por motivos políticos. Algumas pessoas diziam que o tinham visto em alguma capital europeia ou latino-americana, outros afirmavam que ele tinha pirado, alguns outros que ele, enfim, tinha caminhado numa outra direção. Havia até especulações paranoicas a respeito de traições, etc. O fato é que não se sabia e esse vazio foi sendo preenchido por todo tipo de especulação, até que eles se encontram. E desse encontro, logo adiante, vai fazer parte o terceiro personagem, assim, dos centrais, né? Que é a Irene, que é um personagem que eu confesso a vocês, eu adoro. É uma mulher fortíssima, é uma mulher de certa idade e muito poderosa nesse sentido pessoal. Ela tem uma história impressionante que vai se esclarecendo aos poucos. Enfim, não vou contar todos os detalhes, mas o fato é que ela acaba órfã em Salvador, filha de pais viajantes que navegavam e que participavam daquele mundo hippie, mas acabaram se enredando em umas questões atinentes a tráfico, coisas assim. E ela acaba ficando sozinha e sendo cuidada por um amigo dos pais, que depois pede o auxílio a uma mãe de santo, e ela cresce, então, nesse ambiente religioso em Salvador. Já na idade adulta, ela ganha dinheiro escrevendo uns livrinhos que fazem grande sucesso. Aí eu tomei um dado que não é biográfico, é histórico também brasileiro, né? Não sei se alguém de vocês ouviu falar nisso, mas havia nos anos 70 nas bancas de jornal ou de jornais, a venda de uns livrinhos, brochura, pequenininhos, que eram escritos sempre com nomes estrangeiros, sobretudo americanos, e eram variações em torno das mesmas histórias, histórias de amor, aquelas mais melosas e clichê, histórias de bang bang, muito faroeste, histórias de detetive. Ah, eu li muito. E havia muito disso. E essa personagem escrevia romances pequeninhos, né, esses livretos eróticos, e ganhavam em escala, porque eles vendiam, tinham assim, umas capas escandalosas, e vendiam bastante, e era muito barato, mas ela produzia um de 15 em 15 dias, essas coisas, né? Fazia em grande escala, com pequenas variações. E para escrever os livrinhos pornográficos dela, que eram mais do que eróticos, ela nutria a imaginação com experiência e se prostituía nos fins de semana em Salvador. A mãe adotiva dela já havia se aposentado das funções religiosas e elas foram morar juntas num sítio já fora de Salvador, mas ela vinha para Salvador todo fim de semana e se prostituía, e ali encontrava personagens e histórias que alimentavam os seus romancinhos, né? Depois de muito tempo, ela tem uma experiência muito interessante, porque essa senhora, sua mãe adotiva, está muito doente já, com muitos problemas, e já é muito, muito idosa, e tem uma espécie de demência,
de amnésia, mas num determinado momento ela recupera, e já quase praticamente não vê, mas ela recupera, no último mês de vida, ela recupera a consciência, a lucidez, com alguma nebulosidade, digamos assim, e, e ela começa a querer saber o que, que são aqueles livrinhos que estão ali na estante. Ela não tem olhos para ler, nunca teve essa prática tão pouco, então ela olha aquela série infinita de livrinhos e com autores diferentes, e ela diz para a filha adotiva, a Irene, isso aqui é seu, né? É você que escreveu isso, eu quero que você leia para mim. Ela fica horrorizada, porque ela não vai ler para a mãe nenhum daqueles livrinhos pornográficos, então ela faz um esforço grande e a cada noite ela diz que está lendo um livrinho, mas está contando de fato para a mãe, que tem o mesmo nome dela, ela conta para a mãe uma história diferente. E, e é dessa imaginação que ela acaba, então, escrevendo esses outros romancinhos que não são mais os pornográficos e que são o fruto dessas histórias que serão contadas à sua mãe até o último dia de sua vida. Depois disso, ela resolve vir para o Rio de Janeiro buscando um outro mercado, quem sabe ela consegue. E também com algumas funções políticas, porque ela se liga ao movimento democrático na Bahia, etc. E, os três juntos, o narrador inicial, o Martin Lau e a Irene, juntos, passam a noite juntos e depois eles esticam aquele encontro para a casa de Irene em Santa Teresa e, e pedem que ela leia agora esses outros livros. E as histórias, então, que se seguem são histórias de Irene, escritas por ela. Ninguém sabe o quão autobiográficas serão algumas e exatamente por que ela escreveu aquilo. Eu vou ler para vocês um trechinho de um desses livros de Irene, em que a narradora conta a sua chegada a São Paulo. Levantei cedinho, cheia de fome e dúvidas. Por que larguei tudo por uma pessoa que mal conhecia? Por que aceitei viajar sem maiores explicações? Por que obedeci a ordem de não ler o bilhete antes de chegar? Por que entrei no apartamento sem me certificar de que estava no lugar certo? Confesso que senti um frio parecido com medo. Tentei não fazer barulho. Na véspera, não percebi que o apartamento era imenso, polvilhado por uma infinidade de quartos. Todas as portas estavam fechadas. Desisti de contar e de, e de continuar no corredor, até porque a penumbra se espessava em breu ali adiante. Virei de costas para retornar e tive a impressão de que de onde eu vinha o breu também devorava a luz. O coração disparou quando concluí que nunca havia estado ali, não era o apartamento a que eu chegara na véspera. Parei congelada, encostei na parede e senti uma pressão desconhecida no ventre, nas pernas, uma ânsia que era de carne e osso, sentimento plástico, inquietação dos nervos que era alma e músculos, fome que era abundância, um vazio que pulsava, uma dobra do corpo que entumecia e pesava, sólido e líquido, sei lá, parte súbita exterior e interior, sem relação com o mundo em volta, que entorpecia e excitava, recuava e refugia ao mesmo tempo, uma espécie de náusea gotejante, oleosa e repulsiva, víscera de sangue e cartilagem que se miscuía no pensamento, paralisava e arremetia. Tremendo de frio e calor, as costas ainda apoiadas na parede do corredor, que se afunilava nas duas pontas, toquei onde a protuberância se movia sem comando, aquela sedição monstruosa contra a forma. Eu era um homem.
Esse é um trecho, esse é um trecho também. E, por último, já que a gente está no impulso da leitura aqui, mais uma historinha de Irene, Cavalhão, o cavalhão. cavalão incendiado. Suicídio não era uma opção, embora um ano antes fosse uma hipótese perfeitamente plausível. Vencida a primeira fase da terapia, Esmeraldo já não queria morrer. Aprendeu que precisava cultivar o desejo de viver se pretendia mesmo superar seu calvário. Segundo o psiquiatra, curar-se e abolir o projeto suicida eram duas faces da mesma moeda. Esmeraldo não se satisfazia com essa imagem, porque afinal lhe parecia evidente que uma coisa é estar vivo, outra bem diferente, curar-se. A menos que, para o médico, cura fosse ilusão, utopia. A saúde seria apenas o mal-estar suportável. Em seu caso, aceitar conviver com o desespero. Talvez assim se extinguisse o desespero. Em outras palavras, desesperado é o inconformista. Era injusto que um profissional abusasse da ignorância técnica dos leigos, sobretudo da confiança que a muito custo Esmeralda lhe concedera. Repassava com frequência o tratamento da memória, tentando reanimar aquele casamento fracassado. Primeiro foi o verbo, o falatório. Nada. Os sintomas se agravaram. Na sequência vieram os remédios, o arsenal inesgotável de tarjas pretas. Agora, o médico vinha com essa história de eletrochoque, método, segundo ele, inteiramente diferente do eletrochoque arcaico de nossos avós. O doutor desmiolou-se? Hoje se faz de outro jeito, não tem nada a ver com o que se aplicava nos velhos hospitais psiquiátricos. Os resultados têm sido animadores. Posso imaginar como são animadores, Esmeralda respondeu. E encerrou por ali o tratamento. Bateu a porta para deixar clara a sua revolta e perambulou a esmo pelo bairro, recordando de novo a primeira sessão. Aqui, a regra é só uma. Você fala o que vem à cabeça. Meu papel não é julgar e pode contar com a mais absoluta confidencialidade. O senhor sabe o que é carregar na consciência um crime abominável? Qual foi seu crime? O senhor fala como se cada um tivesse o seu. Eu tenho o meu, o senhor tem o seu. E não é assim? Espero que não. Se o senhor cometeu um crime abominável, eu vou embora. Porque entregaria a minha cabeça. Por que entregaria a minha cabeça a um criminoso? Crime aqui, basta o meu. Só há um crime numa sessão de terapia, diz o psiquiatra. O paciente omitir o que lhe vem à mente. Nosso método de trabalho é a livre associação. Você me conta os seus crimes, eu interpreto. Por favor, me poupe do plural, os seus crimes. Foi só um. Certo? Me conte, então, o seu crime. Não posso. Por quê? Se eu soubesse o porquê, não estaria aqui. Entendi, diz o psiquiatra. Seu crime é não poder falar. O crime é só um detalhe, o adorno. O importante, Esmeraldo, é não poder contar. Não é aquilo que não se pode contar. Tal qual a vergonha. A sociedade inventou a vergonha do corpo para marcar a diferença entre privado e público, para diferenciar os tipos de relação entre as pessoas. E não porque o corpo fosse vergonhoso. O corpo não importa. O importante é a vergonha, compreendeu? Embora confuso, o paciente se manteve firme no propósito de calar sobre a abominação que cometera. E dessa forma seguiu a terapia, que progressivamente se deslocou para a farmacologia. Esmeralda atravessou 12 meses fiel ao silêncio, tanto que nem os pesadelos contava ao psiquiatra. Semana após semana, referia-se à agonia noturna, ao medo de dormir, ao esforço que fazia para não ceder ao sono, porque seus sonhos eram todos só um, inapelavelmente o mesmo, a repetição de seu crime, a encenação onírica de seu pecado medonho. Foi assim que, ao cabo de 48 sessões semanais, o médico rendeu-se ao eletrochoque e o paciente arremeteu porta fora. 2 ou 3 horas depois do rompante, Esmeralda estava de volta, inquietando com sua aflição a paciente que disfarçava a agonia, folheando a revista na sala de espera. Aproveitando a saída de um jovem de olhos vermelhos, Esmeralda enfiou o rosto no consultório e anunciou a rendição.
Tudo bem, concordo. Enquanto caminhava, a epifania o iluminara como um raio. Era preciso reverenciar a intuição prodigiosa do médico. A gratidão substituiu a revolta no peito de Esmeraldo. Agora o vemos deitado, cumpridas as várias etapas prévias, atado à cama, preparando-se espiritualmente para a descarga elétrica. Dispensou os anestésicos. Brigou, levantou a voz, foi preciso assinar papéis e lutar ferozmente para que respeitassem sua decisão. De que serviria, afinal de contas, o ritual se ele não sentisse nada, se não pudesse reparar a abominação, se não experimentasse na carne o tormento a que submeter o animal mais promissor do Aras de seu pai? A voltagem que Esmeraldo descarregara na vítima em breve queimaria seu próprio corpo, reequilibraria o mundo, faria justiça ao cavalão incendiado. Pronto, agora podemos conversar. Encerrada a leitura, apanhei o quarto livro. Aberto, gente, para conversa, para vocês Uhum. conversarem. Bom, então, eu estou com som, tô, né? Vou falar. Eu ainda não li o livro, fui ao lançamento com muita satisfação, comecei a ler, mas depois eu tive que, por curiosidade, aliás, tive que parar por outros compromissos de leitura, mas aí eu quero falar pelo menos da narrativa de Luiz Eduardo, né? Eu li o Enquanto Anoitece, que é um livro que vale a pena ser lido também, porque é um Brasil, né? Tem personagens, chama da ordem, tem personagens riquíssimos, como eu estou pelo menos sentindo aqui nesse livro, e muito rico e muito, como é que se diz? Muitos personagens, um Brasil muito forte, e personagens muito fortes no outro livro. Então, estou curiosíssima de ler esse livro nesse sentido, porque eu acho que a gente está diante de um autor que tem uma experiência de Brasil única, e quando ele transforma isso em veia literária, a gente só tem a ganhar, né? Porque através da. Eu sou escritora também, então eu sei que através eu acredito, né, que é através da literatura que a gente alcança mais alguns pensamentos, algumas ideias e por aí vai, né? Então, queria falar disso. E a outra coisa que eu quero falar da tua narrativa, que eu estou vendo que nesse livro também tem, no outro livro que eu li, né, recentemente também, quer dizer, ano passado, é, é uma narrativa muito ágil. Eu até falei para ele, eu falei, eu acho que vale a pena transformar numa série televisiva. E esse daí eu também estou sentindo um pouco isso, pelo que você leu, né? E pelo que eu li, porque tem muito, você usa muito o recurso da descrição das situações, entendeu? Como se a gente realmente estivesse diante de uma cena. Então, eu estou sentindo isso. É só isso. Legal, legal te ouvir. Obrigado, Lilian. Esse, esse é um traço mesmo da forma, né, de narrar. Ele É, narra, né, é muito vivo, né, tudo, é né? isso, isso. Eu sinto isso. Não, nesse trechinho que ele leu aqui, dos dois que ele Não leu, é? É muito vivo tudo, né? é, E, e essas narrações, né, Eduardo, assim, eu sempre penso nesse romance como também uma colagem, de, uma colagem de histórias, né? Cada uma com digamos, um endereço certo, né? Nessa aqui, essa última que você leu, né? Eu estava assim anotando porque são os textos dela, né, da Irene, né? Mas que
um episódio de alguma coisa, mas sempre está embutido, né, um pensamento, né, alguma coisa que nos diz, né, que diz respeito, né, a essa vida da gente. Até vou destacar, né, por exemplo, eles estão conversando, né? Só há um crime numa sessão de terapia, o paciente omitir o que lhe vem à mente. Nosso método de trabalho é livre associação. Você me conta os seus crimes, eu interpreto. Por favor, me poupe do plural, os seus crimes, pois só um. Certo, me conte então o seu crime. Não posso. Se eu soubesse o porquê, por quê? Se eu soubesse o porquê, não estaria aqui. Entendi, seu crime é não poder falar. O crime é só um detalhe, o adorno. O importante, Esmeralda, é não poder contar. Não é aquilo que não se pode contar, tal qual a vergonha. Aí você diz assim: a sociedade inventou a vergonha do corpo para marcar a diferença entre privado e público, para diferenciar os tipos de relação entre as pessoas, e não porque o corpo fosse vergonhoso. O corpo, e aí entra, o corpo não importa, o importante é a vergonha. Então, É, são trechos, né, em que você fala, né, quer dizer, não é você, é a personagem que inventa, né, uma invenção de uma personagem, né, uhum. mas que é neles em que ela mostra a sua visão, né, de mundo, de sociedade, né, de coisas, né. É impressionante. Em, parecem, em princípio, historinhas, mas não são historinhas, É, né? É a personagem se apresentando com as suas convicções, com as suas percepções da vida, né, do mundo. e a Sabe? Essa Sirene coisa do parece ser corpo, uma figura fantástica mesmo. Eu me lembro da Branca no teu outro romance. elas têm um parentesco, Lília. Tem? Ah, então eu tenho que ler logo, porque a Branca É, é é especial. fisicamente elas têm semelhança. No outro livro dele, a Branca é uma personagem muito forte e que tem, nossa, não vou fazer spoiler, mas tem um final assim em relação a ela que me emocionou muito. É interessante isso que você disse, Suzana. Primeiro, a Lília lembrando da Branca, perfeito. E depois, Suzana, isso que você disse a respeito do corpo, porque há uma certa questão da Irene com o seu corpo, sabe? Hum, Uhum. Eu não quero ser indelicado, porque a Letícia já se deu ao trabalho de escrever uma resenha, então ela foi eu tão quero generosa. ler. Mas já que a resenhista está presente, podia dizer uma coisa. Isso, eu gostaria de ouvi-la. Ai, bom, boa tarde a todos. Luiz, sabe que sempre depois que eu escrevo algum comentário, né, sobre algo que tu fez, eu digo, mas isso aqui é uma temeridade. Como é que eu tive coragem de fazer comentários? Mas é que sempre me emociona muito. E esse livro, eu acho que a coisa mais engraçada, né, dele é que o anterior, Enquanto Anoitece, é a história do Raimundo, né, do Raimundo Nonato, que ele trabalhava como porteiro de um edifício. E aí eu acho que esse livro tem uma abertura que é uma coisa assim, tipo, tá, explicação eu dou para porteiro, entendeu? Agora esse aqui, vocês, quem lê vai se virar e vai ver o que que faz com isso. Tem um clima, assim, de análise, né? Um clima tenso que eu acho que muita gente não vai aguentar ler esse livro, É mesmo, porque hein? é é, um clima de que em muitos momentos, aquele clima de processo psicoterápico, assim, que tu está ali, está lendo, em muitos momentos não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas tu te mantém ali lendo.
porque tu sabe que tem algo ali que é mais profundo do que a tua leitura alcança. E eu acho que essa é a maior riqueza do livro, né? Tem um determinado momento que o Luiz, né, enfim, pensando que é uma coisa autoficcional, fala para uma colega, para uma amiga, diz assim, ele abre a janela e diz assim, você use essa janela como lhe aprouver. E para mim aquilo é assim muito simbólico, porque para mim todo livro é assim, tá? Eu estou oferecendo isso aqui, vocês façam o que vocês quiserem, né? Tem uma coisa meio Cortázar, assim, do Rachuela, né? Da amarelinha. Tipo, olha, eu escrevi isso aqui, você se vê, né? Trabalha muito a questão do inconsciente aí, não sei, eu estou estudando psicologia, então, para mim, me comoveu muito, em muitos momentos, essas fronteiras, né, do consciente, do inconsciente, é, a questão dos tabus, né, de como essas expansões de consciência que alguns alucinógenos nos trazem, mas que a terapia também nos traz, né, como é que o que a gente faz com isso, né? Essa é a questão mais, para mim, mais interessante do livro, assim, como ele falando dessa temática faz com que a gente sinta essas fronteiras, assim, de estar entendendo e daqui a pouco não estar entendendo. Quando a gente começa a compreender o texto, ele nos tira dali, nos coloca em outro lugar. Não quero me estender muito, mas para mim é um livro para se ler muitas vezes. É, porque e tenho certeza que cada leitura, pode parecer uma coisa meio clichê, né, que cada leitura é uma leitura diferente, mas nesse caso não tem a ver só com a compreensão do entendimento, assim, mas de como ele nos afeta, né, onde é que esses crânios nos tocam, né, como é que a gente faz parte de uma realidade, mas ao mesmo tempo produz essa realidade, né? Essas dimensões filosóficas, assim, talvez as perguntas mais antigas da filosofia, né, como nós somos, como construímos quem nós somos, né, como é que nós somos construídos pela sociedade, eu acho que são digamos assim, o divisor de águas desse livro. Eu fiquei apaixonada, estou apaixonada pelo livro, Luiz, Hum, já sabe. Obrigada. Que legal. Obrigado, obrigado. Ih, caramba, vai ter que ir embora. Hum, Luiz, me diz uma coisa, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro dos personagens com o Prestes. Quer dizer, isso é ele marca quer dizer, para quem está lendo, né, a percepção da, de uma grande decepção, né? vou botar aqui. É uma decepção com a luta, né? Com as lutas, né? Dos dois, né? Sendo que num se reflete de um jeito e em outro de outra forma. Queria que você falasse um pouco desse encontro, até se você quiser ler alguma coisa do encontro. Não, mas eu nem preciso ler, Fala um pouco. porque essa é a Isso parte aí. autobiográfica, né? Então, digamos, nesse caso, Você sou eu queria mesmo, mostrar né? É a justamente minha, essa decepção? Você queria. eu conto uma. Eu nem preciso pré-definir, claro que está presente a decepção como mais do que decepção, né? Um choque quando o personagem, o Martin Lau, se dá conta de um projeto equivocado, digamos assim, né? Do susto, da perplexidade, porque ele vê a sua trajetória, as suas convicções por um ângulo surpreendente e muito chocante. Então, isso o abala profundamente, o personagem. Mas, do ponto de vista da experiência real, porque esse encontro aconteceu, inclusive, eu dedico o romance à memória do meu amigo que me acompanhava nesse encontro, Joel Teodósio, que militava no Partido Comunista comigo. E
nós estávamos sozinhos e foi um momento extraordinário, né, porque não havia nenhuma ilusão, do meu ponto de vista, não havia ilusão sobre o Prestes, quer dizer, uma grande figura histórica, de qualquer maneira, uma pessoa respeitabilíssima e que tem um papel importantíssimo na história do Brasil. E isso já justificava o nosso desejo de encontrá-lo e de ouvir dele, né, a avaliação da situação e tudo mais. Era uma oportunidade notável para nós. Mas, ao contrário do Joel, que tinha uma outra relação, eu não tinha ilusões, porque conhecia já o pensamento do Prestes, a visão que ele tinha a respeito da história do stalinismo e tudo isso. Mas mesmo assim foi chocante ouvir o que ele disse, porque ele colocou tudo isso ainda numa clave mais acentuada, né? Nós chegamos e ele gentilmente nos recebeu e, e falou, e nós o estimulávamos a falar. Nós estávamos ali para ouvir, evidente. Eu era um garoto, que eu teria a dizer para o grande dos Carlos Prestes. E, e ele disse: Olha, o momento dos mais difíceis que nós vivemos no Brasil, no partido, foi por ocasião do 20º Congresso da União Soviética, em 1956, se não estou enganado. O 20º Congresso foi aquele em que Khrushchev, que sucedia Stalin, que havia morrido fazia pouco tempo, apresentou ao mundo os crimes do stalinismo, né? No seu um documento do próprio Partido Comunista da União Soviética reconhecendo os crimes perpetrados pelo stalinismo. Mas, enfim, então, o Prestes dizia, foi um momento terrível para nós, muito difícil, porque começaram a surgir, vocês imaginam o que é o mundo em 1956, né? A comunicação internacional de Moscou para Rio de Janeiro, São Paulo. Muito complicado. E a imprensa burguesa, dizia o Prestes, não cessava de dar notícias terríveis, abomináveis a respeito de crimes que teriam sido perpetrados por Stalin, etc, etc. E nós respondíamos negando veementemente, mas sem ter nenhuma notícia de quem foi nos representar. O companheiro, o camarada Arruda, tinha ido nos representar. Que era Arruda? Arruda era uma espécie de possível substituto de Prestes, uma liderança comunista que havia sofrido as mais bárbaras torturas na ditadura Vargas do Estado Novo e tinha sempre sido absolutamente fiel. Jamais havia traído qualquer companheiro. Quase morrera nesse itinerário, nesse calvário, nos martírios todos. Então, era uma figura, dissessem o que se dissesse sobre ele, mas essas que dedicavam a sua vida, né? Seu corpo, sua vida, à sua causa. Bom, o Arruda foi nos representando, dizia Prestes, e não dava notícia, nós não conseguíamos falar com ele, e a imprensa burguesa radicalizando o seu discurso e nós buscando, na defensiva, negar, companheiros nossos em partido em depressão, angustiados, nos pedindo informações em desespero, houve até suicídio, uma situação tenebrosa e nós repetindo, reiterando que se tratava de mentira, mas sem informação e sem contato com a Arruda, até que, finalmente, depois de não sei quantas semanas, aquele desespero passou porque, bom, a Arruda voltou. E fizemos, então, a reunião do Comitê Central do partido para ouvir, afinal, o seu depoimento. E o Arruda se reúne conosco e diz: sim, era tudo verdade. Nesse momento, eu tive, então, a certeza de que o Arruda era um agente da CIA. Isso é uma coisa assim tão quem conhece a trajetória do Arruda, enfim, e nós estávamos há quantos anos já das denúncias do stalinismo, né? Quantos anos? É um negócio tão inacreditável que se eu não tivesse presente, eu diria que se tratava de algum mal-entendido, né? De algum engano. Eu jamais esqueci esse encontro, já tinha até escrito
com um trabalho de ciência política refletindo sobre a partir dessa situação, num contexto bem mais amplo. Eu escrevi bastante a respeito desses problemas, num sentido mais amplo, né, na área de ciência política. E aquele me parecia um momento perfeitamente plausível, verossímil, para que o protagonista virasse ponta cabeça, porque se o protagonista fosse minimamente razoável, sensível, informado, e ainda depositasse alguma ilusão, alguma esperança na inteligência ou na percepção de mundo do líder, aquilo teria sido realmente bastante para jogá-lo no precipício, né? Hum. Então eu aproveitei essa cena que realmente ocorreu para produzir esse efeito, e esse foi um momento de inflexão, né, na história do Martin Lau. Mas essa cena foi uma cena que me impressionou muito no romance, né? Essa é uma cena que de fato, que me colocou mesmo dentro de quer dizer, com detalhes, né, que eu não supunha, né? Eu não supunha. Possível, Muito né? bom. Isso aí. Gente, temos ainda uns minutinhos, se vocês quiserem conversar com o Luiz Eduardo, para não ficar eu aqui na. Eu aproveito, então, esse um pequeno intervalozinho só para reiterar os agradecimentos a você, Suzana, a Tatiana e a todas e todos os presentes, a Lilian, com as contribuições dela, e muito especialmente a Letícia, né, que foi tão generosa e viveu na experiência da leitura o, o correspondente especular ao que eu mesmo vivi na experiência da escrita, né? E acho que isso é tão interessante, né? Difícil de acontecer. Eu fico muito grato a ela pela generosidade. E, Suzana, eu espero que essa história possa ser lida, esse livro possa ser lida pelas amigas e os amigos aqui do nosso grupo das janelas. E quem sabe depois a gente se reencontra para que eu ouça, ao invés de Ao falar. vivo, Ao vivo seria ideal, ao né? vivo. Olha a Graziella falando, fiquei extremamente curiosa para ler e já indiquei para os amigos. Obrigada, Suzana e Luiz. Aí eu não consegui ler toda a mensagem pela oportunidade. Uma honra. Imagina, Graziela. Obrigado a você. Tem uma parte final, essas notas do deserto, né? Que eu queria que você falasse um pouco dessa. Você vai querer que que eu leia aquilo que eu li no lançamento? Mas é maravilhosa, né? É a Se a gente carta. pudesse fazer a leitura, porque é pequena, é breve, né? Sim, Que é são uma notas, gente, carta. não é spoiler, não, tá? Não é spoiler, porque não é linear É né? belíssimo. É uma carta do protagonista, que é uma espécie de último gesto, né? O seu legado. Sinto que lhes devo uma explicação. Lego a vocês e sua prole um país de canalhas. Seria fácil lhes pedir desculpas, dizer que me esforcei para evitar, mas a verdade é que fui sim responsável. Caí na esparrela de que não havia mais nada a fazer. Caí porque era conveniente. Para não pôr tudo a perder, pus tudo a perder. Não incendiei catedrais, não matei o tirano,
Não parei o trânsito de todas as cidades como um assassino decente teria feito. Não providenciei o desespero dos genocidas. Não despedacei o corpo do imperador. Não invadi a Casa Grande. Não pendurei o senhor pelos pés. Não injetei o sangue dos mutilados no coração dos traidores. Não calcinei a terra dos violadores. Não violei o túmulo dos cínicos. Não persegui os torturadores até o inferno. Não reparei que a gentileza era lúgubre e cúmplice. Não vi o que se podia ver e era demasiado. Não quis para mim o horror que é sua herança. Não tive coragem de não ser bom. Não fiz o trabalho sujo que meu tempo exigia. Não quis figurar na galeria dos bárbaros. Não quis carregar nos ombros a pilha de cadáveres. Não quis o punhal e a dor das mães. Não quis o fardo de pulhas abatidos. Não pronunciei a palavra maldita. Não levei até o fim a exumação da história infectada do Brasil. Não infectei com o veneno de minha revolta a alma santa dos delicados. Isso aí. Fica aí para vocês lerem, porque é um livro que precisa, de fato, ele tem muitas nuances, né? E ele precisa, de fato, de uma leitura integral, né? Total, para você chegar, né? Nas questões cruciais, que são questões cruciais do país, dos seres humanos, da gente, de nós mesmos, né? Das nossas utopias, né? Todas. Estão todas aqui nessas histórias, são muitas, as histórias inventadas aqui, né? Os personagens inventados com as suas histórias, tá? E, e é um livro que a gente tem que, né, ler para poder testemunhar, não é, essas questões cruciais. Tomara que seja metade disso, Suzana. Eu já estaria realizado. Não, mas Certamente, eu vou me entregar à leitura em breve. Tô aqui. E quem Não quiser ler é, já... quem Hã? quiser ler a resenha da Letícia, está aqui no chat, tá? Ah, ah, é? no Ela, chat, Ótimo. ela ela colocou, postou, é. ela postou o link. Ah, peraí. Ah, legal. Como eu tô distraída, eu não consigo acompanhar Ah, tá aqui, ó. Tá Pega o vendo? site do... Tá Letícia. no chat. Ah, Para bacana. quem responde. Cadê? O Cadê? meu maior problema é que eu tenho. Pega o site da editora? Não. Eu Não, entrei Ah, tá nele. aqui. é o último do chat aqui, Tá, Tá, tá ótimo. Ah, depois do vou recado salvar da aqui. Graziella. ótimo. Obrigada, Letícia. Obrigada. Ih, será que eu caí? Alô? Não, você está aí. Não? Não, tá Não, online, Suzana, tá Eu, direito. Bom, gente, eu tenho que pô, sair. ficou tudo Beijo. branco. Eu sou horrorosa aqui com as questões aqui da internet. Eu sou horrível. Eu sou uma analfabeta digital. Eu sou, eu sou uma analfabeta Você, digital, eu uma também. selvagem, Tá. quase, né? Queridos, eu estou indo embora, então. E para Adorei entender, o papo. Adorei. o título, tem que entender muito bem esse personagem, Uhum. tá? O selvagem. Quem é? Tá. Luiz Eduardo, te obrigado. agradecer a presença aqui, agradecer a vocês todos, desejar que todos tenham um ano maravilhoso, um ano muito bom, que esse livro alcance os seus leitores, os leitores que vão saber entrar nele, né, nos seus meandros, né? São muitos caminhos que o livro aponta, muitos, muitos, né? E é isso. Eu Já volto a agradecer, viu? Muitíssimo obrigado. Também um felicíssimo ano para vocês. Eu vou estar daqui a poucos dias com o Felipe. A gente vai dar um curso. Nós dois vamos dar um curso juntos
na pós da UFRJ, e espero reencontrar vocês. E Sobre o que é o curso, a gente está definindo, tem várias possibilidades de definir o eixo, porque é um entroncamento de eixos, então a gente vai. ainda não é possível falar. A Maria Helena deixou aqui um recado também para nós. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar. Fiquei muito instigada a ler pelos trechos apresentados por Luiz Eduardo também, a ler pelos trechos apresentados por Luiz Eduardo. Também me fez pensar em processos de análise, as resistências, desafios para superar o sofrimento e mudar a atitude, fará parte da minha lista. Obrigada ao Luiz e Suzana pela organização. Obrigada a você, Maria Helena. Eu acho que ela saiu, né? Eu não estou vendo ela aqui. Acho que ela saiu. Bom, É isso, gente. A Janela Suzana, Literária tem essa missão mesmo, viu, Luiz? Essa missão de apresentar os livros e levar as pessoas até a leitura deles. muito obrigado, Suzana. Muito obrigada. Trabalho é muito importante para nós, e obrigado a Tatiana também. Eu que Pessoal, agradeço. beijos para vocês. Tchau, Tá. pessoal, muito bom. Até Um abraço. até Tchau. a próxima, gente. Um abraço. Tchau, Luiz. Obrigada. Tchau.